Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem informação sobre o mercado da bola, tem informação também sobre jogadores lesionados, né? 2 jogadores do Vasco aí vão parar por um tempinho e você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. Enfim, vamos atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina, o Vasco que será julgado pelo STJD por conta de objetos arremessados no gramado na partida contra o Santos e pode sofrer uma punição por conta disso. Acredito eu que a punição não vai passar de multa, né? Mas tem o risco, mesmo que pequeno, do Vasco sofrer aí uma perda de mando de campo. Enfim, vamos conversar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começa esse vídeo aqui falando da Mais Ágil. Você que tem uma grana presa lá no seu FGTS e quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo e eles fazem todo o processo burocrático para você. Você só tem que entrar em contato com a Mais Ágil, informar que você tem uma grana presa lá no seu FGTS e que você quer adiantar esse saque, beleza? O link da Mais Ágil está aqui na descrição desse vídeo, o telefone está aparecendo aí na sua tela e você vai ser muito bem atendido pela equipe especializada da Mais Ágil. Bom, vamos começar aqui falando sobre lesões, né? 2 jogadores do Vasco vão parar por um tempinho aí por conta das lesões. O primeiro, Manu Capasso. Manu Capasso realizou exames, né, para saber a gravidade da sua lesão sofrida na partida contra o Internacional. E segundo a assessoria de imprensa do Vasco, o atleta Capasso foi diagnosticado com uma lesão em um músculo posterior da coxa esquerda e já iniciou o tratamento em tempo integral junto ao departamento médico do Vasco da Gama. O Vasco não deu um prazo de retorno, né, para o Manu Capasso, mas a tendência é que ele fique fora de combate por algumas semanas. E quem também vai ficar fora de combate, esse por um tempo maior, é o volante Barros. O jovem volante Barros passou por uma cirurgia na última quarta-feira. O jogador publicou essa foto aí nas redes sociais, informando que a cirurgia foi bem sucedida. Ele se machucou no jogo contra o Flamengo e foi constatado uma lesão no menisco lateral. Oficialmente ainda não tem uma previsão para ele voltar aos gramados, mas a tendência é que fique alguns meses, né, fora de combate, infelizmente. Bom, vamos começar a falar agora aqui de mercado de transferências, né? A gente tem algumas informações de especulações, de, enfim, jogador que o Vasco está realmente negociando. A gente começa falando aqui sobre o Igor Rabelo, zagueiro do Atlético Mineiro, né? Ontem surgiu uma informação que o Vasco estaria interessado na contratação do zagueiro Igor Rabelo do Atlético Mineiro. Para esclarecer essa situação, o portal vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato direto com o Rodrigo Caetano, que é diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro. Caetano afirmou que não houve consulta pelo Igor Rabelo, abre aspas, não houve nenhum contato mesmo, fecha aspas, garantiu Rodrigo Caetano. Então não existiu nada, né, em relação ao Igor Rabelo. O Vasco não procurou e não tem, talvez até tenha interesse, né, mas não procurou oficialmente o Atlético Mineiro para tratar desse jogador. Quem o Vasco realmente está negociando é o Balbuena, né, zagueiro do Corinthians. Ele que está encostado lá no Corinthians por conta do seu alto salário, né? O contrato dele com o Corinthians termina agora no meio do ano. Ele ganha cerca de R$800 mil lá no Corinthians. Então a equipe do Parque São Jorge não quer continuar, né, com esse jogador por conta do alto salário e por isso ele vai deixar o Corinthians e o Vasco tem sim interesse, né, na contratação do Balbuena. É claro que esse salário de 800 mil afasta, né, um pouquinho o jogador do que o Vasco está disposto a pagar, mas com certeza o Vasco vai negociar, né, para tentar fazer com que o Balbuena abaixe aí um pouco essa pedida salarial para que o jogador feche com o Vasco
pelo menos por 6 meses, né? Pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele vai ficar livre de contrato, né? Ele tem contrato com um time da Rússia, mas ele ainda pode usar a cláusula da FIFA que ele não é obrigado, né, a voltar à Rússia por conta dos conflitos que estão acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia. Então o jogador vai permanecer aqui no futebol brasileiro. E o Vasco está interessado na contratação desse jogador. Pode dar negócio, né? Ainda mais que o Vasco vai ter mesmo que procurar mais um zagueiro por conta aí da lesão do Manu Capasso, né? O Robson Bambu não se firmou, o Miranda não passa confiança. Então o Vasco vai sim em busca de um novo zagueiro, um zagueiro experiente, e o Balbuena se encaixa nessas características, né, que o Vasco está procurando. Um outro jogador que teve o seu nome ventilado ao Vasco ontem foi o atacante Pedrinho, ex-São Paulo Futebol Clube. É um atacante jovem de 23 anos de idade, mas que saiu do São Paulo por conta de uma situação muito complicada, né? Ele foi acusado pela sua ex-namorada, pela sua companheira, de ter ameaçado ela, ameaças de agressão, ameaça até contra a vida, né, dessa mulher, e isso fez com que o São Paulo rescindisse o contrato do jogador após o caso vir à tona, né? Então, um jogador que está livre de contrato, e ontem a Jovem Pan publicou que o Vasco teria interesse na contratação desse jogador. A gente não tem aqui informação se o Vasco realmente tem interesse na contratação do Pedrinho. Eu até acho que o Pedrinho é um bom jogador, mas esse pacote que vem junto com o Pedrinho é um pacote que, cara, não vale a pena o Vasco entrar numa situação dessa, principalmente nesse momento, porque o Vasco já está um turbilhão danado, né? O Vasco já está uma confusão danada. Então, um jogador com essa bagagem, né, seria mais uma confusão, mais um motivo para ter mais confusão, mais irritação de boa parte da torcida. Então, assim, não vejo de verdade motivos para o Vasco investir numa contratação desse jogador nesse momento. Existem outras opções de nível semelhante ou até de nível melhor que o Pedrinho, que não vem com essa bagagem negativa junto, né? Então, não vou aqui culpar o Vasco dizendo que é uma vergonha o Vasco ter procurado o jogador, nada do tipo, porque a gente nem sabe se o Vasco realmente procurou, pode ser cavada do empresário, mas é um jogador que, por conta dessa bagagem, não seria bacana ter no Vasco, principalmente nesse momento conturbado, né, que a equipe está vivendo. Bom, vamos agora, para encerrar esse vídeo, falar sobre STJD. O Vasco será julgado pelo STJD por conta de arremesso de objetos no gramado na partida contra o Santos Futebol Clube. O julgamento vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 16, também conhecido como amanhã, e o Vasco pode perder mando de campo ou levar uma multa. O Vasco foi denunciado no artigo 213 e vai ser julgado pela 5ª Comissão Disciplinar. O artigo fala em, abre aspas, deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir o lançamento de objetos no campo ou no local da disputa do evento desportivo. Fecha aspas. A punição, como eu disse, pode ser uma multa de R$100 a R$100.000 ou perda de 1 a 10 mando de campo. Como o árbitro relatou na súmula que, apesar dos objetos terem sido arremessados, não atingiu ninguém, então não foi nada grave, né? Ninguém foi atingido, ninguém se machucou, nada do tipo, a tendência é que a punição realmente seja multa, né? O Vasco deve ser multado por conta desses arremessos. Mas, se tratando de Vasco e STJD, a gente sempre fica com o pé atrás e amanhã a gente acompanha aqui o resultado. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.